Fala máquina, Igor aqui, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a prescrever um paciente com apendicite aguda no pronto-socorro. É possível que durante a sua formação na faculdade de medicina, você tenha decorado uma série de informações relativas à apendicite aguda. Dados epidemiológicos, que você tenha decorado a escala de Alvarado completa, que você tenha decorado o nome das principais manobras semiológicas para identificar apendicite aguda e que você tenha decorado inclusive o nome das incisões cirúrgicas que você faz no abdômen de um paciente que está sendo submetido a uma apendicectomia. Mas a verdade é que agora que você está trabalhando, que você está dando plantão, você sabe que grande parte dessas informações tem pouca ou nenhuma utilidade para você ali na prática, de fato, né? O que você tem que saber é como diagnosticar esse paciente, como executar qualquer uma dessas manobras, né? Saber afastar a possibilidade de sepse e saber prescrever, tratar e tomar decisão, tomar conduta rapidamente para que você melhore o prognóstico desse paciente, tá? Uma das coisas que a gente vai falar aqui neste vídeo, né, a principal delas, é a parte da prescrição, né? Como que eu vou conduzir, manejar e prescrever um paciente com apendicite aguda, tá? O primeiro ponto é, você diagnosticou esse paciente, mas vamos dizer que você tenha feito um diagnóstico clínico, né? Que você está, por exemplo, numa UPA e não tem tomografia, você está num pronto-socorro, está no interior, que não tem nem exame de sangue eventualmente para fazer, ou que você tenha pouco recurso, você tem um raio-x muitas vezes, você aventou a possibilidade de apendicite aguda, e agora, o que você faz? Qual que é o próximo passo? Como que eu inicio a conduta, o manejo e a prescrição desse paciente? Primeiro ponto, afastar sepse, tá? Então você não faz um exame apenas do abdômen, um exame físico apenas do abdômen do paciente. Você precisa avaliar, né, especialmente esse paciente do ponto de vista hemodinâmico. Como é que está a frequência cardíaca? Como é que está a pressão arterial? Como é que está a saturação? Esse paciente apresenta características, apresenta informações, dados, sinais que me façam considerar a possibilidade de sepse. Se eu tenho acesso a exames laboratoriais, como que está, qual que é o resultado desses exames? Por que isso é importante? Pensar em prognóstico, pensar em gravidade e pensar no tratamento específico aqui para sepse, tá? Para sepse de foco abdominal. Então muda um pouco, né, a questão do volume, às vezes a necessidade de manter esse paciente monitorizado, então, às vezes a necessidade de droga vasoativa para este paciente, independente de onde será o tratamento, se você precisa transferir ou não esse paciente para uma outra unidade, tá? Um segundo ponto importante aqui é a gente saber fazer a prescrição deste paciente, saber quais medicações que a gente vai utilizar, qual antibiótico, qual esquema de antibiótico que a gente vai utilizar e, por fim, a gente saber conduzir esse paciente do ponto de vista de logística, ou seja, a cirurgia vai ser feita neste hospital ou em outro, tem cirurgião no plantão, tem cirurgião de sobreaviso, tem cirurgião no hospital próximo, como que funciona a logística, como que eu vou resolver a vida desse paciente, afinal de contas, o tratamento padrão ouro, tratamento de primeira linha para apendicite aguda é apendicectomia, tá? Beleza? Vamos lá. Em relação à prescrição, né, qual que é o ponto importante aqui? A gente vai começar sempre pela dieta desse paciente, tá? E qual dieta que eu vou fazer para um paciente que está com uma apendicite aguda? Dieta zero, tá? A princípio, dieta zero. Igor, tem alguma situação onde eu vou dar comida para este paciente? Bom, se a cirurgia não vai acontecer no mesmo dia, tá? Se você está num plantão ali, num plantão noturno, não vai ter cirurgia, o paciente vai ter que ser transferido, você vai ter que internar este paciente, entrou em contato com o cirurgião e a cirurgia vai ser no dia seguinte, você pode liberar a dieta para esse paciente, tá? Por que dieta zero? A dieta zero é simplesmente por conta da cirurgia aqui a princípio, tá? Então, se o paciente tem perspectiva de operar nas próximas horas, no mesmo dia, você vai manter esse paciente em dieta zero, pelo menos 8 horas do procedimento cirúrgico. Beleza? Caso contrário, em regra, você pode liberar dieta para esse paciente, a não ser que haja alguma outra contraindicação. Tá? Segundo ponto aqui, vamos para o tratamento clínico aqui mais relevante para este paciente, antibiótico terapia. Tá? A gente vai fazer aqui uma dupla que é extremamente comum em casos de abdômen agudo, em casos de abdômen cirúrgico. O primeiro antibiótico aqui é o famoso Rocefin ou ceftriaxone, tá? Aqui a gente vai fazer 2 ampolas de 1 grama, ou seja, 2 gramas para este paciente, uma vez ao dia, por via endovenosa.
endovenosa, tá? O segundo antibiótico aqui é buscando a cobertura de anaeróbio. Então a gente vai fazer também um metronidazol, uma ampola de 500 miligramas a cada 8 horas por via endovenosa. Lembrando sempre de fazer a primeira dose neste momento, tá? A primeira dose de ceftriaxone você já faz agora e de metronidazol também, e aí fica a cada 8 horas e ceftriaxone uma vez por dia, então só no dia seguinte vai fazer a segunda dose. Cuidado, cautela, o que eu preciso estar atento aqui? Lembra, se o paciente está no protocolo de sepse, o antibiótico ele deve ser iniciado após a coleta de exames, após a coleta de hemoculturas, tá bom? E aí nesse processo de sepse, tem vídeo aqui no canal falando com mais detalhes sobre isso, mas nesse processo aqui do protocolo de sepse, é o seu papel, é o nosso papel como médico que está ali na assistência, não apenas saber o protocolo de sepse, mas colocar isso em prática. O que eu quero dizer com isso? Bom, se você você sabe que tem uma golden hour, você precisa fazer rapidamente esse antibiótico, que as culturas, a hemocultura tem que ser rapidamente coletada e tem que ser feita antes do antibiótico. Se você sabe tudo isso, você precisa colocar isso em prática, você precisa fazer isso acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai lá para a equipe de enfermagem, olha, prescrevi aqui o antibiótico, né? Eu fiz a solicitação de cultura, a gente precisa cobrar, ligar para o laboratório, né? Se for necessário, você mesmo liga para o laboratório. Ah, Igor, mas esse não é meu papel. Mas enfim, mas é assim que acontece. Muitas vezes a gente está em situações de exceção ali, a gente tem que pegar e botar a mão na massa nesse sentido também, tá? Então, alguém tem que cobrar, ligar, o ambulatório tem que vir o mais rápido possível, coletar as hemoculturas, já fala para a equipe de enfermagem deixar o antibiótico preparado, que assim que for coletado, a gente inicia o antibiótico. Ah, Igor, mas todo mundo tem que saber isso é muito óbvio, a equipe multidisciplinar é responsável por... mas, bom, se você ali, às vezes como recém-formado, precisa de uma orientação da equipe, que é algo que você deveria saber, você não vai achar ruim se alguém te orientar. É claro, né? Você vai gostar. E o contrário também é verdade, tá? O modo de falar, muitas vezes, com a equipe, se você for compassivo, né? Ser tranquilo, falar com calma, né? Com generosidade, tranquilamente ali. Olha, pessoal, vamos cobrar aqui, vocês sabem que a gente precisa começar rápido esse antibiótico, tem que coletar os exames antes. Vamos cobrar a equipe e fica de olho para ver se está cobrando. Aí vai preparando o antibiótico enquanto o laboratório não chega para coletar hemocultura, tá? Estou batendo a tecla nisso aqui porque isso é fundamental. O que acontece muitas vezes é que a gente sabe o que deve ser feito e a coisa não acontece como deveria, simplesmente porque a gente não se dedicou, não se debruçou ali sobre o problema para resolvê-lo de fato. Então, você é um médico, uma médica que resolve o problema, pega e toma frente, toma atitude e faz isso aqui que eu estou falando. Beleza? Duplinha aqui de antibiótico terapia para o meu paciente. O que mais que a gente pode fazer na prescrição deste paciente? Bom, a gente fala aqui da perfumaria, dos sintomáticos, né? Então, a gente vai começar com uma analgesia. O que eu posso fazer de analgésico para esse paciente? Bom, dipirona, excelente analgésico, uma ampola, 1 grama de dipirona a cada 6 horas aqui. Pode ser que resolva a demanda do paciente, né, por via endovenosa. Em muitas situações, a minha preocupação em relação à prescrição de analgesia é resolver a dor daquele paciente em específico. Isso significa que talvez seja necessário escalonar essa analgesia. Tá? Então, de cara aqui para um paciente com apendicite, que sente bastante dor, eu faria no mínimo, né, um analgésico comum, como dipirona, que vai ser o analgésico de escolha aqui para pacientes não alérgicos, e eu utilizaria também um analgésico, tá? E aqui a gente pode escolher o cetoprofeno, 100 miligramas, também por via endovenosa, beleza? Uma ampola de cetoprofeno diluído por via endovenosa, né? No caso do anti-inflamatório aqui, a gente pode fazer a cada 12 horas, tá? Já está de bom tamanho. Igor, o que mais que dá para fazer? Bom, você pode acrescentar também, e aí pode ser de horário ou SOS, um opioide para esse paciente, tá? Uma boa escolha aqui seria o tramadol clássico, tá? 100 miligramas, né? Uma ampola de tramadol, em regra diluída ali em 100 ml de soro fisiológico por via endovenosa, e você pode deixar a cada 6 horas ou a cada 8 horas SOS. Se o paciente estiver sentindo uma dor mais forte, né? Administrar caso dor mais intensa. Caso o paciente esteja sentindo dor já de bastante intensidade, que não está resolvendo
com analgésico e com anti-inflamatório, você faz o tramadol, de horário mesmo, tá? Não precisa ser SOS. Uma outra medicação que a gente pode deixar aqui para um paciente com apendicite aguda, que entra aqui na nossa perfumaria, entra nos nossos sintomáticos, é um remédio para tratar êmese, né? Êmese ou vômitos, bromoprida, tá? Independente se eu estou prescrevendo tramadol ou não, que tem um efeito adverso e bastante conhecido, que é o enjoo, náusea, né, que vem acompanhado com este opioide, na maior parte dos casos, eu posso deixar essa bromoprida aqui de horário, ainda que eu não prescreva o tramadol. Porque, bom, qualquer paciente, pode ser que ele tenha náusea, tenha enjoo, enfim, você deixa estar prescrito lá para este paciente. No caso do paciente com um abdômen agudo, um abdômen cirúrgico, no caso de apendicite aguda, é muito comum que esse paciente faça náusea mesmo, sabe? Então já deixa prescrito a bromoprida de horário ou SOS aqui também, dependendo do contexto. Beleza? O que mais que eu vou fazer para esse paciente? Bom, é interessante você deixar também um volume para esse paciente, tá? Aqui, o cristalóide de escolha, né, que eu mais uso é o Ringer lactato, beleza? Que é o mais próximo aqui do que a gente tem de fisiológico aqui no corpo, que não é o soro fisiológico. O soro fisiológico é menos fisiológico do que o Ringer lactato. Então a gente deixa 500 ml aqui. Ah, Igor, quanto que eu vou fazer? Quantas vezes por dia? Qual que é o volume? Cristalóide não tem jeito, é titular. É fazer meio litro e observar. Fazer meio litro e reavaliar. Fazer e reavaliar conforme necessidade e conforme a resposta deste paciente, tá? Exemplo, bom, eu tenho um paciente que está chocado, vou precisar de uma quantidade maior de volume. Talvez esse paciente ele nem responda de modo satisfatório a volume, eu preciso começar a droga vasoativa. Ah, esse paciente ele não está hipotenso, né? Ele está um pouquinho desidratado, eu vou fazer meio litro de soro para ele, ele vai responder bem. Vou observar a mucosa, está desidratado, como é que está a pressão arterial, a frequência cardíaca. Avaliar esse paciente do ponto de vista hemodinâmico, do ponto de vista cardiovascular e titulando o cristalóide, tá? Outro exemplo, não, você pega um paciente cardiopata, idoso, fração de ejeção 20%, horrível, né? Você tem que ficar de olho nesse paciente. É um paciente que pode fazer um edema agudo de pulmão se você fizer volume em excesso. Então você pode fazer, inclusive, alíquotas menores de cristalóide, 250, de meio litro. Você pode ser mais agressivo, né, vamos dizer, ao iniciar drogas vasoativas para esse paciente, porque ele não suporta, ele não tolera quantidades grandes de volume, tá? Então, ficar de olho nesses pacientes com múltiplas comorbidades, cardiopatas, inclusive os mais graves. Eu tenho que ter um controle maior desse paciente, eu tenho que observar mais de perto. São pacientes que muitas vezes, durante a internação, são candidatos à hemodiálise de urgência, porque são pacientes que têm uma deficiência cardiovascular, uma deficiência hemodinâmica de base já muito relevante. Eu preciso fazer volume, um paciente é acometido por uma apendicite ou qualquer outro tipo de doença, qualquer outro tipo de quadro inflamatório infeccioso e descompensa uma doença de base deste paciente, tá? Então, a gente pode deixar aqui esse Ringer lactato por via endovenosa, a gente pode deixar a critério, a gente pode deixar SOS aqui, faz, se observa, vai depender das circunstâncias de cada paciente. Outro detalhe legal aqui, que a gente tem que estar atento, você precisa prescrever, são os sinais vitais desse paciente, tá? Então, a gente vai deixar sinais vitais aqui a cada 6 horas, pelo menos. 6 horas é o padrão para um paciente internado em enfermaria. Se eu tenho um paciente que vai para a UTI, né, e aí talvez o intensivista que vai prescrever esse paciente, né, mas vai para a sala vermelha, esse paciente vai para uma semi-intensiva, não tem nada disso aqui, eu estou numa UPA, eu só tenho um monitor, beleza, vai lá para a sua sala vermelha, cambaleante, ali, mas você tem um lugar ali para você monitorizar. Por que eu faria isso com esse paciente? Porque o meu paciente está instável hemodinamicamente, porque ele está dispneico, eu estou monitorando a oximetria de pulso desse paciente, talvez eu precise entubar esse paciente, porque ele estava hipotenso quando ele chegou, porque ele está muito taquicárdico, porque o estado geral dele está muito ruim, porque ele apresentou um rebaixamento do nível de consciência. Então, por inúmero, porque ele está séptico, porque ele está em choque séptico, enfim,
São razões que vão se tangenciar ali dentro do contexto desse paciente. Estou vendo que é um paciente potencialmente mais grave ali, que eu preciso ficar de olho do ponto de vista cardiorrespiratório, beleza? Então eu opto por monitorizar esse paciente. Aí nesse caso, eu preciso de sinais vitais ali com uma frequência maior, ou seja, um intervalo menor, a cada hora, a cada 2 horas, eu preciso dessas informações ali. E claro, se você é o plantonista, ficar de olho nesse paciente o tempo todo, né, reavaliar esse paciente de tempos em tempos. Né? Um erro muito grave e muito comum de ser cometido ali durante um plantão, especialmente para quem tem pouca experiência, é fazer o atendimento inicial desse paciente aqui, eventualmente colocar ele ali num canto, numa maca, ou muitas vezes até monitorizar, mas não reavaliar o paciente. Então você atende esse paciente aqui 9 horas da manhã e está chegando, está acabando o seu plantão, você não foi lá olhar como é que ele está. Tá? Ou porque você esqueceu, porque não estava no seu radar, então já estou anunciando aqui, é para estar no seu radar. Ou porque você confiou na equipe ali, falou, olha aí para mim. Muitas vezes a equipe não tem know-how para avaliar esse paciente ali com um olhar mais técnico, né, de saber o que de fato é importante eu observar nesse paciente. Pô, se você tem uma equipe preparada ali no seu plantão, é comum que eles saibam. Você pode também trazer esse tipo de orientação. Olha, esse paciente aqui, se a pressão dele cair, eu quero que atualize a pressão, você já programa lá no monitor para atualizar a pressão. Se subir a frequência, se acontecer isso e aquilo, sinal de alarme, etc. Se tiver com muita dor, tal, me avisa. Então você deixa ali o pessoal alerta em relação a isso, mas você não deixa de olhar de tempos em tempos. Então atender uns pacientes ali, chegou antes de almoçar, vai lá dar uma olhada no paciente, bate um papo, conversa rapidamente, você consegue ter informações relevantes. Voltou do almoço, olha de novo, no meio da tarde olha de novo e antes de ir embora você olha de novo antes de passar o plantão. Tá? Os pacientes mais graves são os que demandam mais atenção da nossa parte. Beleza? Então fiquem atentos em relação a isso. Olha, em relação à prescrição, enfim, simples, né? Não tem nada demais, não tem nada que salte aos olhos aqui, não tem nenhuma grande novidade, mas o mais interessante é a gente entender o racional por trás da prescrição. Por que a gente faz essas coisas, por que a gente prescreve dessa forma, quais os cuidados que eu tenho. Claro que aqui é um período curto que a gente tem para debater esse tipo de coisa, mas tem muita coisa relevante aqui no que a gente conversou para você aplicar no seu dia a dia, para você aplicar no seu plantão, para você aplicar na prática, tá? E um segundo ponto que eu quero trazer para você é o seguinte detalhe. Tudo isso aqui que está relacionado à prescrição é muito importante que aconteça também de forma muito dinâmica quando a gente pensa na logística ali do que fazer com este paciente. Então vamos pensar alguns cenários. Se você tem um plantonista, um cirurgião que está de plantão, possivelmente ele que atendeu o paciente, ou se esse paciente entra com uma suspeita de gastrite e abrir uma ficha para você, que está ali como generalista no plantão. Bom, você tem que ir lá no consultório do cirurgião e passar o caso para ele. Olha, eu estou com esse paciente assim, suspeito que é uma apendicite e tal. Então, você passa o caso e está tudo certo, está no mesmo plantão, resolvido, ele vai lá, examina o paciente, legal, e aí ele vai conduzir o caso a partir daí. Não, você está de plantão, você é o único plantonista, né? Você atende tudo, atende criança, atende tudo, ou você está num plantão onde só tem generalistas ali, né? Não tem nenhum especialista, não tem nenhum cirurgião. Bom, você vai fazer tudo isso, vai fazer o atendimento inicial desse paciente. Tem cirurgião de sobreaviso? Você tem que ligar para o cirurgião e passar o caso. Olha, estou com um paciente assim, Bloomberg positivo, eu calculei o score de Alvarado aqui e está dessa forma, marcou tantos pontos, alta suspeita de apendicite. E aí? O que você acha? Quer vir examinar? Eu mantive o paciente ali nesse lugar, já comecei antibiótico, já coletei culturas. É caso de operar hoje, vou deixar para amanhã, quer que solicite mais algum exame, quer que peça o TAP já para adiantar. E beleza, esse médico o cirurgião já vai te orientar pelo telefone, né? Vai te passar algumas informações, algumas recomendações, e você já vai colocar em prática aquilo que ele te passou, beleza? Porque, por exemplo, olha, a gente vai operar hoje, à noite, no final da tarde, deixa em dieta 0 para mim. Tem quanto tempo que ele não comeu? Já tem tantas horas. Beleza, então daqui a pouco eu estou indo aí, eu vou operar esse paciente. Aí o cirurgião chega, examina e marca, e leva para o centro cirúrgico. Não, eu não vou operar hoje. Nós vamos operar só amanhã de manhã.
Então, por favor, a partir das 11 horas da noite, deixe em dieta zero. Aí você libera a dieta para o paciente e coloca o jejum a partir das 11 horas da noite, por exemplo. Ah, não, nem tem sobreaviso de cirurgia, eu estou numa cidadezinha pequena, eu estou no interior, eu tenho que resolver tudo. Você vai fazer isso aqui que a gente conversou. Afinal de contas, o seu objetivo não é saber as incisões, como a gente falou no início do vídeo, né? Não é saber as incisões cirúrgicas. Não é isso que você tem que saber. Não é o nome das coisas, das classificações. Você tem que saber identificar esse paciente, diagnosticar esse paciente, avaliar a gravidade, prescrever e ligar, passar o caso o mais rápido possível. É isso que você tem que saber fazer. Coletar cultura e etc. Deixar o paciente redondo, estável. Se precisar pegar um acesso central, se precisar, você tem que resolver e passar o caso o mais rápido possível para o cirurgião, que muitas vezes está em outro hospital, que está no hospital de referência, você vai ter que botar esse paciente numa central de vaga. É isso que você tem que conseguir resolver, ser capaz de resolver. Tá? Então, você está em outro hospital, bom, tem que transferir esse paciente. Agora, você vai junto com o paciente ou não? Esse tipo de coisa que você tem que conseguir ser capaz de resolver. Beleza? Muito bem, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, ativa as notificações, se inscreve no canal e me diz aqui nos comentários qual é a próxima prescrição que você quer ver aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.